São esses assuntos que levam-nos a conversar com o nosso habitual convidado a este espaço, Wellington Calassange, a partir de Estocolmo. Muito boa noite, Wellington, bem-vindo. Boa noite, Afonso. Boa noite a você assistindo à Hora 10. É sempre bom estar aqui. Muito bem, começamos olhando para esta situação que surge em Gaza e que tem estado a envolver muitos Estados e agora entra a Indonésia a solicitar que os Estados Unidos da América coloquem as mãos e possa agir nesta situação que se vive. Acha que os Estados Unidos poderão conseguir convencer Israel a cessar fogo nesta guerra que já vai há mais de um mês? Olha, não é uma questão aqui dos norte-americanos, já que você colocou dessa maneira. A autoridade para fazer isso. Um dos caminhos seria não doar armas e não enviar meios logísticos bélicos para intensificar esta operação que eu tenho repetidas vezes aqui, chamado de genocídio e holocausto, né? Porque eu estou numa dúvida de qual dos dois a gente pode enquadrar melhor. Mas aqui Israel, visivelmente, é uma espécie de base militar com o estatuto de Estado, sustentado pelos Estados Unidos da América e que tem como missão causar instabilidade na região para propósitos mesquinhos que visam unicamente o acesso a gás e a tentativa de formar um corredor que possa competir com o corredor que a China tenta construir para ter acesso através de diferentes conexões aos mercados globais. Então, é uma questão de dinheiro, toda guerra é econômica. Os norte-americanos estão nesse jogo porque têm interesses ali que não são explicitamente colocados por uma imprensa que abandonou o jornalismo há muito tempo e está reduzida a uma máquina de propaganda. Então, Afonso, não é uma questão aqui de falarmos se Joe Biden poderia convencer Netanyahu a ser brando. Não, não é isso. Aqui a questão é que há hoje quase que uma unanimidade internacional e até dentro do solo de Israel, de que essas práticas de Israel são altamente fora da sanidade, do que poderíamos chamar de sanidade, né? E os Estados Unidos poderiam sim dizer: é hora de parar, vamos tentar encontrar um outro caminho. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é manter a guerra. Olha, para que você possa entender melhor, você que está me assistindo, há 15 dias, apenas Israel e Estados Unidos votaram pela manutenção do embargo a Cuba. Todos os outros países do planeta foram a favor da extinção do veto. Então, isso reflete bem o que é que passa à cabeça de autoridades desses dois países nesse momento. A morte de pessoas na Palestina não estão tocando sentimento algum naquelas pessoas. Para eles são apenas números que são contados todos os dias. É uma catástrofe humanitária que está acontecendo sob todos os pontos de vista. É uma violação das leis internacionais, é um holocausto, ou genocídio, ou apartheid. Você pode escolher o nome menos dramático ou mais dramático, dependendo do seu nível de humor, mas o que está acontecendo é uma barbaridade. E o presidente da Indonésia, o Joko Widodo, para fazer este pedido é porque ele sofre uma pressão interna muito grande. Como tenho dito aqui, Afonso, vários líderes de países muçulmanos, ainda que estejam aparentemente isentos a este tipo de problema, eles estão pressionados internamente. Há acusações que foram feitas contra o presidente Biden e também Antony Blinken e Lloyd Austin. Acha que poderá haver alguma resposta da parte dos Estados Unidos da América face a essas acusações ou não passarão de meras acusações?
Olha, serão acusações que vão depender muito, sabe de quê? Do resultado eleitoral. Se o resultado eleitoral para a presidência for favorável a Joe Biden ou para os democratas, esse vai ser apenas mais um processo que vai morrer na justiça. No entanto, se eles forem derrotados, aí o grupo do Donald Trump, com ele ou com outro representante, irá certamente promover a revanche por tudo que vem acontecendo contra os republicanos, em especial contra Donald Trump neste exato momento, através da justiça. E como eu falei aqui a você, você deve recordar, foi uma edição, não foi com o Dorivaldo, foi com você, que a justiça norte-americana estava ficando aparelhada por causa dessa questão da ingerência política nela e vice-versa, né? Então acaba sempre criando um ciclo muito perigoso, tanto para a política como para a justiça. E é disso que se trata, porque os crimes estão aí e os Estados Unidos patrocinam os crimes de Israel. Pois bem, passamos para outro assunto. A Rússia intensificou os ataques na Ucrânia. É possível que esta seja uma resposta à intenção da União Europeia a aplicar o 12º pacote de sanções à Rússia? Sem dúvida, aumentar o poder de barganha, porque numa busca por acordo de paz, não é possível que isso seja feito sem que o vencedor da disputa, não é? Porque não existe vencedor, na minha opinião, na minha ótica de análise, não há vencedor em guerras, onde morrem pessoas, todos são perdedores, e a Rússia está com um poder de barganha muito maior. A necessidade de recuo e busca de um diálogo para a promoção de um acordo de paz tem que ser em outros termos, e não ameaçando de novas sanções, ameaçando de confiscar os passivos, os ativos, os ativos russos que estão bloqueados, a pretexto de reconstrução de uma Ucrânia que ninguém sabe como é que vai ficar no futuro próximo, né? Já que a Rússia continua ocupando agora novas áreas do país, exatamente para provar que não há condição de reconstrução. Muito bem. Ainda neste assunto, a Hungria afirmou a intenção de bloquear a próxima tranche de ajuda militar. Segundo o governo de Viktor Orbán, o financiamento de armas para a Ucrânia estará de fora da mesa até que Kiev retire o maior banco húngaro e outras firmas do país na lista negra de empresas que apoiam a Rússia. Portanto, está aqui um elemento também que acaba por constituir, digamos, constrangimentos para a própria Ucrânia, não é? É uma confusão que, como nós já vínhamos falando aqui, uma pena que hoje o colega Saulo não está presente para reforçar, começa a haver dentro dos países membros da NATO um desentendimento, porque há conflitos de interesse entre eles, não é? Então, o que é que o Viktor Orbán pretende fazer com isso? Percebendo a fragilidade no momento e o poder de barganha que ele ganha, ele tenta utilizar isso para outros interesses do seu país. A mesma coisa está acontecendo com a Eslováquia, que já anunciou que vai suspender e também pretende usar esse veto e esse bloqueio de apoio à Ucrânia como elemento para conseguir determinadas vantagens para o seu país, o seu governo, no caso do seu representante. Então, Afonso, a Ucrânia virou uma espécie agora de... lá no Brasil existe uma expressão no fim de uma feira popular chamada de xepa da feira, é quando os últimos tomates estão sendo vendidos com preços promocionais. É essa situação hoje da Ucrânia em relação aos países membros da NATO e União Europeia de modo geral. E a própria União Europeia, agora mudando de assunto, está com dificuldades em produzir e enviar munições que prometeu à Ucrânia. Portanto, a Ucrânia vive inúmeras dificuldades, não somente enfrentando a Rússia, que é uma potência e é bem armada, agora tem dificuldades em obter também as munições que lhe foram prometidas pela própria União Europeia. Como é que poderá se resolver esta questão, uma vez que o nível de produção da União Europeia não parece tão eficaz do ponto de vista de capacidade que a Ucrânia precisa? Pois é, não há condição, não tem como resolver. É outro tema que nós temos aqui de maneira recorrente falado. Os norte-americanos e a União Europeia podem prometer dinheiro e armas, mas não vão entregar.
Não há nenhuma possibilidade, porque eles não têm. Estão em sérias dificuldades econômico-financeiras. A derrota da NATO para a Rússia no solo ucraniano foi um golpe muito duro. Eles precisam dessa situação tensa que estamos testemunhando na Palestina, com o massacre de civis partindo de Israel, exatamente para que a mídia esteja ocupada com outros temas, porque se hoje o único assunto fosse a Ucrânia, Afonso, as populações estariam pressionando demais esses governantes que realmente quebraram as economias dos seus países no mergulho, numa piscina vazia que a NATO preparou para eles em solo ucraniano. O secretário-geral da NATO pediu que os aliados mantenham o apoio militar a Kiev para ser possível conseguir uma solução negociada para a guerra na Ucrânia. Como é que avalia isto? Olha, solução negociada, como eu falei, tem que partir nos termos da Rússia e não nos termos da Ucrânia ou da União Europeia. Não vai ser anunciando sanções, não vai ser ampliando o nível de desgaste na relação com a Rússia, que será criado um ambiente favorável à negociação. Só é possível uma boa negociação quando todas as partes estão dispostas ao diálogo. E, lamentavelmente, isso não ocorre, principalmente por orgulho dos ocidentais. E isso está ceifando mais e mais vidas de ucranianos que estão ali em desespero e que precisam urgentemente de uma solução, porque são as grandes vítimas disso tudo, Afonso. Falando em vítimas, há duas situações correntes, a guerra na Ucrânia e agora em Gaza, e vê-se claramente que a União Europeia e os seus aliados vão sendo pressionados em relação a esta situação. Há paredes capazes para resistir a esta pressão que vai se fazendo contra a União Europeia e aliados? Como sempre a história mostra, se o povo não é ouvido e o povo também não tem as suas demandas internas atendidas, preenchidas, a tendência é de que haja queda de governos. Isso já vem ocorrendo com as crises políticas, não é? Que já comentamos aqui ao longo deste ano no Reino Unido, na Itália, na França, na Espanha, que continua aí numa crise muito grande, recentemente em Portugal, mas tudo isso decorre dessa derrota dos países membros da NATO para a Rússia. E agora, essa situação de Israel contra o povo da Palestina, que tem sido motivo de revolta também muito grande. São muitas as manifestações que estão acontecendo, por enquanto quase todas elas pacíficas, é bom que se diga isso, mas isso pode mudar de nível e vai ficar muito perigoso se os governantes não passarem a observar com maior atenção para as demandas internas. Como é que a Europa vive este clima de pressão internamente? Olha, aqui na Europa eu posso falar um pouco sobre a Suécia e os países nórdicos e um pouco sobre a Alemanha, que eu leio bastante a imprensa de lá. A pressão é muito grande, há uma tendência do surgimento de células muito radicais na política, e isso é perigoso, porque são discursos que parecem que irão preencher aquelas demandas imediatas das pessoas, mas que abrem brechas para tudo que não presta, né? Para tudo que é ruim do ponto de vista da racionalidade, do respeito ao outro, das relações entre países e povos. Então, o ambiente, o clima é de medo, e por causa dessa tensão com os povos muçulmanos, um ambiente de insegurança, porque as empresas estão com sérias dificuldades, e o ambiente é de revolta, porque as pessoas não se sentem representadas do ponto de vista político. Muito bem. Obrigado, Wellington Callasans, e tenha um bom descanso. Eu que agradeço, desejo para você continuação de bom trabalho, até a próxima semana. Boa noite. Boa noite.